Pai Celestial, é com muita alegria que nós estamos em Sua presença e nós te louvamos e te bendizemos por podermos estar em Sua casa. Obrigada por ter nos trazido aqui, obrigada pela chuva que rega a terra. E nós sabemos também que a chuva do Senhor tem caído sobre nós, porque o Teu Espírito tem plantado em nós, ó Deus, sementes férteis, onde nós vamos frutificar dia após dia para a Sua glória. Tudo o que nós queremos é agradar-te, tudo o que nós queremos, ó Deus, é o ter do Senhor, tudo aquilo que o Senhor pode nos oferecer, principalmente o Seu coração. Deus, dai-nos mais e mais de Ti, dai-nos mais e mais do Teu Espírito. Eu te peço que o Senhor venha moldar-nos, que o Senhor venha transformar-nos, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Versículo de número 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Amém? Todos acharam? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Podem se assentar. Volta um pouquinho comigo, em 1 Samuel aí, 17. Bom, 1 Samuel 17. Davi estava numa peleja contra os filisteus, ele e os seus valentes. Davi tinha homens muito fortes ao lado dele, pessoas que eram muito aptas e muito preparadas. E a Bíblia diz assim, que quando Davi vai guerrear contra um dos gigantes, Isbi-Benob, esse gigante, ele de tanto lutar, Davi estava cansado, e esse gigante quase mata Davi. Então entra o filho da sua irmã e salva Davi, e eles fazem uma promessa: você não sai conosco a peleja, mas acabou o seu tempo. Mas o que me chama a atenção neste texto, de 2 Samuel, Davi se cansou. Quando você olha comigo em 1 Samuel, capítulo 17, você vê um Davi jovem. Você vê um moço cheio de ânimo, cheio de garra, cheio de fé. Mas também você vê um moço sem experiência nenhuma belicosa. Você vê um moço que, quando experimenta a armadura de Saul, fica totalmente desconfortável, fica totalmente sem agilidade, porque não estava acostumado a qualquer tipo de armadura de soldado. Então você vê um Davi bem jovem, com uma vantagem: juventude. Essa era a vantagem dele. Você vê um Davi mais velho, não inapto para a guerra, nada disso. A idade não o desativou e nem o deixou inapto para a guerra. Mas você vê um Davi, não tão jovem agora, mas você vê um Davi experiente, totalmente experiente. Você vê um Davi que tinha valentes perto dele, e você vê um Davi com fé, e um Davi que crê e que confia. Mas a diferença entre este Davi aqui, que estava cheio de vigor, cheio de esperança, cheio de convicções, cheio de certezas, cheio de graça, e esse Davi aqui, uma única palavra: cansado. A questão é, quando você se lembra de Caleb, depois de 45 anos, ele diz assim: a minha força, ela é igualzinha. Ela é igual a de anteriormente. Eu ainda tenho condições de tomar esse monte. Eu ainda tenho condições de realizar sobre mim a vontade de Deus.
Então tá, se você falar comigo, pastora, mas esse Davi aqui era jovem, e esse Davi aqui mais velho, mas esse Davi aqui sem nenhuma experiência, no entanto que matou o gigante com a própria espada dele e o derrubou pela funda, e esse Davi aqui totalmente experimentado na batalha, em todos os recursos. Quase morre pela mão de um gigante. O que passou entre este e este? O que faz a diferença entre as nossas vitórias não são os gigantes, mas as coisas gigantescas que se levantam dentro de nós. Não são os gigantes que mudam, que são mais aptos, não são os gigantes que são mais experimentados, somos nós que muitas vezes estamos mais cansados, mais desmotivados, nós estamos menos vigorosos, menos inteligentes, menos aptos. Essa é a diferença. Os gigantes continuam aparecendo. Eles continuam aparecendo e brota, igual a erva daninha. A questão é o que nós temos feito para que continuemos preparados para enfrentarmos os gigantes que se levantam. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos continuar tendo batalhas gigantescas, enfrentando gigantes na nossa vida. A questão é se temos entendimento para continuarmos nos preparando para todos esses embates dos quais vamos enfrentar. Essa é a real situação. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, Golias se levanta e Davi diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, pelejará contra este filisteu. Saul disse: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi começa a contar as experiências dele. Aí no 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 45, Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Esse aqui era o Davi, jovem, afoito, cheio de fé, cheio de certezas, com algumas experiências particulares, mas totalmente sem nenhuma experiência, nenhum experimento em guerra ou em campo de guerra. Aí você vê lá em 2 Samuel 21, outro Davi, experiente, totalmente experiente, mas cansado. Você acha que se Davi estivesse doente, os homens dele deixariam ele ir para o campo de batalha? Não. Você acha que se Davi tivesse demonstrado qualquer tipo de fraqueza muscular ou qualquer tipo de inabilidade, os homens teriam deixado ele ir para o campo de batalha? De forma alguma. Davi era rei. E como rei, ele não precisaria estar ali, mas simplesmente no comando. Mas ele estava ali porque ele amava a guerra. Ele amava o campo de batalha. Antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você ama o campo de batalha? Você ama um campo de batalha? A igreja ela é um quartel-general. Ela não é um dormitório. A igreja é um quartel-general que prepara soldados valentes para o campo de batalha. A igreja é um quartel-general. Muitas pessoas não têm entendido e não têm compreendido isso. Quando você chega em suas batalhas, enfrentando os seus gigantes, você vai sentir falta de toda a regimentação que aquele culto te daria, que aquela palavra te forneceria, que aquela oração, que aquele apelo do qual você deveria ter participado e não foi, deveria ter te trazido. A igreja é um quartel-general, onde somos preparados para não apenas enfrentarmos os nossos gigantes, mas para destruí-los. A igreja não é um lugar ou uma acomodação na terra, onde as pessoas frequentam para fazer núcleo ou grupos de amigos. Não, a igreja não é um lugar para você se sentir bem. A igreja não é um lugar para gerar em você motivações humanas.
A igreja não é um lugar que vai trabalhar o seu psicológico e vai te encher de certezas, de certezas utópicas que você é bom, que você faz e que você acontece. A igreja é um lugar onde trabalha as raízes, as circunstâncias, o seu passado, as acumulações das suas fraquezas, as suas misérias e tudo aquilo que vai gerenciar uma bancarrota. A igreja trabalha para poder arrancar raízes que lá na frente vão ser a causa da sua derrota. É isso que a igreja funciona. Jesus deixa a igreja e ele diz assim: as portas do inferno não podem resistir. Ou seja, é o meu quartel-general na terra. Ali estão os meus soldados. Mas não é isso que nós temos visto. Nós temos visto pessoas que quando entram no seu campo de batalha, seja ele humano, espiritual e emocional, que todos estão correlacionados, eles começam a fraquejar, a fracassar, eles começam a tentar desistir, eles começam a não enfrentar. Tudo isso por quê? Porque não conseguem entender que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus conhecida pelos principados e na terra. Que a igreja é o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. Que a igreja foi construída por causa do sacrifício de Cristo. E a igreja é um lugar onde pessoas são lavadas, são limpas, são purificadas e treinadas para a vida. Esse é o objetivo da igreja. Você está aqui para ser treinado, para ser mais que um vencedor. Você está aqui para ser um atalaia e conseguir enxergar coisas à distância, a discernir bem e mal. É por isso que nós estamos dentro da igreja. Nós não viemos na igreja para encontrar pessoas. Nós chegamos à igreja para ser encontrados por Ele. E Ele é Jesus Cristo. Nós chegamos na igreja para sarar as nossas feridas. Feridas das quais Satanás iria cutucá-las lá fora e nos definhar por meio dessa machucadura. Qual a diferença do Davi, sem nenhuma experiência, cheio de fé, descansado, ávido, cheio de vigor, cheio de esperança? O que aconteceu entre um e outro? Eu quero falar sobre 7 situações que faz com que você seja machucado por gigantes, ferido por gigantes e até mesmo vencido por eles. Vá comigo em 2 Samuel capítulo 12. Entre esse Davi e o próximo Davi está a decepção. Muito cuidado quando você é uma pessoa que você não se relaciona adequadamente com seus erros. Existem pessoas que o relacionamento dela com o erro é enterrar. Ela vive com a pá na mão querendo enterrar os erros. Ah, não foi nada. Todo mundo faz, todo mundo erra, todo mundo falha. Ela vive querendo enterrar, ela vive querendo cobrir o erro. E existem outros que transformam os seus erros em enormes gigantes que o sangue da cruz não pode perdoar. Nenhum, nem outro. Você nem finge que os seus erros não são nada e que tudo bem, todo mundo erra. E você também não maximiza os seus erros. Você vai dialogar com os seus erros e buscar a causa e a raiz deles. Claro que eu não vou fazer aqui uma analogia e uma exegese de erros. Eu vou só passar por cima e por alto e dizer para você: cuidado com o seu relacionamento com o seu erro. Você não pode minimizar o seu erro, nem maximizá-los. Você precisa administrá-los de uma forma inteligente, procurando a sua culpa, não, a sua responsabilidade, porque quando você procura culpa no erro, você já está maximizando. Você procura a sua responsabilidade e principalmente a causa, o porquê eu errei. E aí, descobrindo, você vai tratar do problema. E outra coisa, presta atenção aqui. Toda vez que você sentir nojo de você, porque você errou, você está trabalhando junto com o inferno. A Bíblia diz que você tem que ter nojo do seu pecado. Toda vez que você tiver nojo de você, toda vez que você se definhar, toda vez que você olhar para você e você não consegue mais olhar com aquele amor, você não consegue olhar mais para você com aquele afago, você não consegue olhar mais para você com o olhar de amizade, você está trabalhando de uma maneira
unida a Satanás. Porque quando você erra, você não precisa de mais um condenador, de mais um acusador. Você precisa que você se entenda e se compreenda. Esse é o objetivo. O que acontece com Davi quando ele peca com Batseba? Ele ficou decepcionado com ele mesmo. Por quê? Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra ou a favor, não. Eu estou só dizendo o seguinte, que existem pessoas que cometem alguns erros porque elas não têm condições de fazer diferente. E existem pessoas que cometem erros que elas tinham tudo para fazer certo. Não fizeram porque faltou um pouquinho de vontade. Um pouquinho de vontade de acertar já daria certo. Existem pessoas que cometem erros. Só que você olha para elas, elas estão totalmente implicadas em várias correntes, em vários grilhões, em vários assuntos, em várias questões. E aí você olha e diz, meu Deus do céu, como essa pessoa iria conseguir acertar? Mas algumas outras você olha e você diz, poxa, peraí um pouquinho, era só ter pensado, era só ter tido um pouquinho de vontade, e essa pessoa conseguiria. O que acontece com Davi? Que Davi vivenciava um Deus tão gracioso, tão misericordioso, do qual o próprio Natã olha para ele, dizendo, o Senhor te diz, eu te dei a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor, eu te dei tudo que ele tinha, até o governo. Ou seja, ele estava gordo. Por que a soberba é um dos pecados que Deus tem nojo? Porque a soberba é proveniente de ingratidão. Por que Deus se afasta do soberbo? Porque vem da gordura. Ninguém que está humilhado está se levantando contra Deus. Se levanta contra Deus quem está gordo, abençoadão. Por isso que Deus tem nojo, porque tem a ver com a ingratidão. Tem a ver com a má administração dos bens. Davi havia recebido tudo, só que o tudo não era suficiente. Ele queria a mulher do outro. Então muito cuidado quando você recebe. Porque quem muito dado, muito se lhe é exigido. E quando Davi peca, ele consegue entender que era uma questão de um pequeno esforço. Se ele tivesse feito um pequeno esforço, dado a atenção aos mandamentos, quando o mensageiro voltou e disse, ela é mulher de Urias, o Heteu. Ela tinha marido. Ela tinha marido. E ele não deu atenção àquilo que ouviu. Então a questão é, você é cercado de benefícios, é cercado de graça, é cercado de misericórdia, não para que você fique todo ensoberbecido, para que você se sinta bom, não, mas para que você fique constrangido. Olha, eu preciso tomar mais do cuidado do que outros. Você não se sente privilegiado porque você tem mais, você se sente mais responsável. Olha o que Deus está fazendo por mim. Meu Deus, e agora? Olha o que o Senhor está fazendo por mim. O Senhor me guarda, me protege, me abençoa, me socorre. Ouve as minhas orações. O Senhor vem em busca. O Senhor faz. O Senhor, meu Deus, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu tenho muito. Eu tenho inúmeros recursos. Eu tenho vários meios para poder me safar disso, me livrar daquilo e me livrar daquilo outro. Muito cuidado quando você tem muito de Deus e erra, porque faltou um pouquinho de força de vontade. Só um pouquinho. Só um pouquinho de força de vontade, ele teria se livrado desse pecado. Ele não estava em jejum sexual, nem de um dia, nem 2 dias, nem 10. Ele tinha inúmeras mulheres. Ele tinha mulheres lindas. Se ele quisesse uma mulher inteligente, ele tinha Abigail. Se ele quisesse uma mulher de renome, Ainoã. A mulher que ele queria tinha ali, era dele. Só que ele queria do outro. O que você precisa entender é que quando você tem muito de Deus e você falha por falta de um pouquinho de vontade, sua alma se entrega ao flagelo. É decepcionante. É decepcionante. Você olha e você diz, não é por fome, não é por sede, não é por nada, é só por um pouquinho de falta de vontade. É triste isso, não é não? É triste.
Por quê? Olha, eu roubei porque eu tenho uma criança lá em casa com fome. Não, eu roubei porque este pão é mais bonito do que o meu. Hã? Somos fartos, somos abençoados. E se tivermos um pouquinho de vontade, vamos ajudar a nossa alma a gostar de acertar, a gostar de fazer o que é certo. Porque quando a nossa alma pega o gosto em agradar a Deus, em fazer aquilo que lhe agrada o coração, aquilo que Ele quer, como termos fé, como sermos santos. Sabe o que cansa o crente? O que faz com que a alma dele fique em flagelo é quando ele pode não errar e mesmo assim ele erra. Eu posso acertar, você pode acertar, mas muitas vezes falta em nós vontade, gosto, prazer pelo certo, prazer pelo correto. É isso que muitas vezes falta em nós. O que faltava em Davi era um pouquinho de prazer pelo correto. E quando ele peca com Batseba, ele mergulha numa autodecepção, da qual ele nunca mais se recuperou. E aí foi um erro após o outro. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Quantos motivos você tem para acertar? Quantos motivos você tem para fazer direito? Quantos motivos você tem feito para fazer bem? Hã? Agora, as pessoas não fazem bem porque não faz pelo outro, porque acha que o outro não merece, porque acha que o outro não está à altura. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, mas a consequência vai vir. Pequei. Por que pequei? Porque tinha tudo para fazer, tudo para resistir, tudo. Tem uma mulher abençoada, tem um marido abençoado, tem casa, tem filhos, tem uma igreja, tem amigos, tem o Espírito Santo, tem Deus, tem a palavra. Peraí, o que é que quer mais? O que é que quer mais? O que é que se quer mais? Pecar? Não! Então você cansa a sua alma e leva a ser derrubada por gigantes, quando você tem tudo para fazer direito, tudo para acertar, e você faz errado, porque faltou um pouquinho de vontade de colocar a alma no lugar dela. Segunda situação que faz você cair diante de gigantes, 2 Samuel capítulo 13, versículo 21. Aminon estupra Tamar. Um filho de Davi estupra a sua meia-irmã. E Davi fica sabendo. E eu quero falar agora de sentimentos agressores. Esses sentimentos que são depreciativos, esses sentimentos que são agressores. Ira, ressentimento, amargura, raiva. Se você tem uma alma que tem o hábito de ficar irada, o hábito de ficar amargurada, cura isso imediatamente em nome de Jesus. Quando Davi fica sabendo de Aminon, Davi não toma uma atitude contra o moço, a Bíblia diz que ele resolve ficar irado. Ele podia exilar aquele moço, ele podia ter trazido aquele moço e dado um castigo para ele, feito qualquer coisa, mas ele não fez, ele só se irou. Ele começa a ter sentimentos agressores. Quando você fica amargurado, ressentido, com raiva, com ira, você está destruindo a habilidade da sua alma, a força da sua alma. Você pode ver, toda pessoa que se ira facilmente é frágil. Diz para mim qual é a pessoa que você conhece que se ira facilmente, que é forte diante de uma adversidade. Ela quer chutar o pau da barraca, ela quer pôr os pingos nos is, não é nem i. Você fala, isso aí não é um i, isso é um L. Você vai pôr pingo que jeito? Ela quer pôr pingo nos is, ela quer pôr... Não, porque é o seguinte, ou é ou não é 880, ela não sabe que entre o 8 e 80 tem 9, 10, 67, 68, ela não sabe, ou é 880. É assim. Toda pessoa irada é frágil. Por quê? Porque ela não consegue administrar os sentimentos dela de uma forma adequada a reorganizar a vida dela para fazer coisas acertativas.
Então, se você tem uma alma que é sistematicamente fragilizada, a ira, a revolta, a amargura, ressentimento, fica ressentido com facilidade, fica amargurado com facilidade, você precisa buscar a cura imediatamente, porque isso é um sintoma de fraqueza. E quando você for estar diante do seu inimigo, você estará frágil e estará cansado. Muito cuidado, se você é alguém que se ira facilmente, fica irritado facilmente, fica magoado facilmente. Tudo que acontece já mexe com o seu emocional e você responde as coisas de uma forma muito rápida emocionalmente. Se o ambiente é agressivo, você fica agressivo. Se o ambiente é um ambiente desconfortável, você já fecha a cara para que ninguém possa trazer esse desconforto até você. Muito cuidado se a sua resposta emocional é muito rápida diante dos ambientes e das circunstâncias que são inóspitas. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 13, 21. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Muito cuidado. Quando você é uma pessoa emocionalmente receptiva. Aí eu tenho a emoção à flor da pele. Então tem algum problema com você, porque as suas emoções têm que estar bem lá no fundo. E a hora que ela vai sair, ela tem que passar pela inteligência, pela consciência e depois pelo Espírito Santo, para ver se ela pode sair, se não vai te trazer prejuízo. Se ela está à flor da pele, ela está em lugar errado. Então o segundo ponto que te faz ficar frágil diante do gigante, o que é? Sentimentos agressivos. Uma pessoa que tem um sentimento, as emoções à flor da pele. Tudo tem a ver com emoção. Tudo gera uma reação rápida e mal administrada. Peraí, irmãos. A Bíblia diz, somos espirituais e discernimos tudo. E nós ninguém discerne. Agora a pessoa olha para você e sabe o que você está sentindo. Ela olha no teu olho e ela consegue fazer um mapeamento de como você está. Peraí. Onde é que está o seu esconderijo? Você diz, o Senhor é meu esconderijo, mas você não está usando ele como esconderijo. Terceiro, eu quero falar sobre a morte de Aminon. Absalão fica revoltado e planeja a morte do irmão. E eu quero falar sobre sentimentos e situações que na sua vida sempre estão fora de controle. Qual é a primeira situação que faz você perder para gigantes? Quando você peca e quando você falha sendo gordo, podendo fazer diferente. Qual é a segunda situação? Quando as suas emoções são mal administradas e você tem as suas emoções à flor da pele. Qual a terceira? Quando você começa a ver a sua vida fora de controle e você não consegue colocá-la no lugar. Pastora, mas isso aqui não está terminado, isso aqui está no começo, isso aqui está pela metade. Mas qual o problema? Qual o problema? São coisas que estão sendo preparadas, só que elas precisam estar em ordem. É como uma construção. Os cômodos não estão levantados, as janelas e venezianas e portas não estão no lugar, mas tudo adequadamente, fundamentado de acordo com aquilo vai se tornar. Cuidado quando as coisas na sua vida, elas não conseguem ficar no lugar adequado. Por exemplo, situações que você já deveria ter posto um ponto final, e você não põe. A pessoa colocou, a vida colocou, Deus colocou faz tempo, e você fica remoendo aquilo. E você fica pensando, mas e se eu fizesse isso? E será que ainda tem chance? E você não consegue, a partir dali, dar uma guinada na sua vida, porque você não consegue colocar aquela situação no passado. Situações que estão no presente. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa aprender, em nome de Jesus, a falar só coisas que valem a pena. Para de falar coisa que não vale a pena. Para de falar coisa. Você escutou algo e esse algo foi ruim de ouvir. Ué, mas se foi ruim é pior de falar? Pior ainda para falar. Pessoas que falam coisas que não valem a pena. Eu não consigo entender isso. Como é que você pode repetir ou falar algo? Por exemplo, quando você fica falando de um problema e fala para um e fala para outro e fala para outro de um problema, ou seja, você está dizendo, eu não consigo reorganizar a minha vida, esse problema está me tirando o tino. Problemas têm que ser organizados.
Você sabe por que circunstâncias ou aflições se chamam problemas? Porque tem a ver com o ser humano. Porque se não tivesse a ver com o ser humano, era só coisas circunstanciais. Mas porque tem um ser humano problemático, se torna um problema. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Sabemos que vamos passar por aflições, mas o que você precisa entender? Que você precisa estar em paz, que você precisa ter confiança, que você precisa ter fé, que você precisa abrir os seus olhos e contemplar que Deus está trabalhando por você e que as circunstâncias, elas não são o seu problema, mas o seu problema é a falta. Falta do quê? A falta de fé, a falta de inteligência, a falta de dependência de Deus, a falta de oração, a falta de culto, a falta de palavra, a falta de humildade. O seu problema não é a falta daquilo que está do lado de fora, mas a falta daquilo que está do lado de dentro. E nós vamos viver 60, 70 anos, 80 anos nessa terra, e muitos de nós não vamos aprender isso. Não vamos aprender isso. Você lembra quando você passou aquela fase difícil? E você ficou rodando igual peru na véspera de Natal. E quando você resolveu parar diante do altar e fazer a sua oração e quebrantar o seu coração, o céu se abriu? Se abriu ou não se abriu? Não choveu no seu terreno? Deus não te abençoou? Deus não visitou você? E por que vez por outra você fica rodando de novo? Ou porque Satanás ainda tem levado vantagens em achar e mostrar para nós que nosso problema é grande. Grande é a nossa salvação. Grande, eu vou dizer uma coisa que chega até a ser chavão. Grande é o nosso Deus. Agora, isso não é chavão e em muitos não é verdade. Mas mesmo assim eu vou dizer, grande é a sua fé. Grande deve ser a sua fé, grande deve ser a sua confiança em Deus, grande deve ser a sua dependência, grande deve ser o seu descanso, grande deve ser a sua comunhão com Deus, grande deve ser a sua intimidade com o Senhor, isso deve ser grande. Agora, quando você tem a sua vida toda desorganizada, e você não consegue entender, bom, meu esposo está sendo um problema? Não. Quem disse que o meu esposo é um problema? Meu esposo é um homem que está sendo trabalhado por Deus, e as minhas orações estão ainda no altar. E Deus está trabalhando, a minha esposa não é o problema. E assim você vai. Os meus filhos, eles estão cobertos de oração, então eles não são problemas. O meu trabalho tem de mim o meu esforço, tem de mim a minha dedicação e a minha honra, então não é um problema, está nas mãos de Deus. Você precisa reorganizar a sua vida. Por quê? Porque quando a sua vida está bagunçada, existe confusão, existe aflição, existe perturbação, existe tristeza, existe medo, existe ansiedade, existe crises. A Bíblia diz assim em 2 Samuel capítulo 13, versículo 36. Aminon morre. E aconteceu que, como acabou de falar, você sabia? Deixa eu só antes de ler esse versículo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa que você sabe, mas não entende. Você sabe. Você lembra lá atrás, quando você... uns 5, 6 anos atrás, que você lutava e orava e buscava para você ter o que você tem hoje. Sei lá, 5, 6, 10, 15, 1 ano. Você lembra? Você lembra disso? Que você lutava e pedia a Deus, tal. Naquela época, ao invés de você ter sido feliz com as coisas que Deus estava te dando, e recuperando a sua vida e colocando a sua vida diante de Deus, não deixando de orar, mas não ficando desesperado, não ficando incrédulo, mas desfrutar. Hoje Deus te colocou e te deu aquilo que você queria, 5, 10, 15 anos atrás, e hoje você está ansioso de novo por algo que vai acontecer daqui. E depois, quando você estiver ali, você vai estar ansioso, perturbado, aflito, insano por aquilo dali, e daqui a um tempo você vai estar perturbado, ansioso e aflito por aquilo dali. Aí a grande pergunta é, quando é que você vai ser feliz? É tanta ânsia, porque quando eu tiver, porque o ano que vem, porque quando eu puder, porque quando eu fizer. Mas peraí, e hoje? E o agora? O agora é tão gostoso. O agora não é gostoso? Seja ele qual o agora que você estiver vivendo, o seu agora é gostoso, o seu agora tem Deus, o seu agora tem o Espírito Santo, o seu agora tem graça, o seu agora tem vida, o seu agora é abençoado por Deus. Deus trabalhou para te dar o seu agora. Mas é tanta insatisfação, é tanto medo, é tanta incerteza, é tanta dúvida, que as pessoas ficam desesperadas. E ela diz, mas não está bom, mas não é. Por que não está bom? Está bom ou não está bom?
E ótimo, pastora, só no céu. No céu vai estar ótimo. Mas está bom. Está tudo bom. Olha para o seu irmão e diga, está tudo bom. Está tudo bem, meu irmão. Está tudo bom, graças a Deus. Pastora, mas as coisas não estão do jeito que eu quero. Então, Adão também. Ele tinha lá no Éden tudo aquilo do jeito que ele queria, mas não estava bom. Não estava bom. Deram um jeito de sair de lá. E aí? Está tudo bem, está tudo bom, está gostoso. Está bom sim. Por que não? Está bom. Reorganize as coisas. A Bíblia diz em 2 Samuel 13, 36, e aconteceu que, como acabou de falar, veio o mensageiro. Os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram também o rei. E todos os seus servos choraram amargamente. Por quê? Porque Aminon, o filho que ele não repreendeu, foi morto pelo irmão Absalão. Todas as coisas fora do lugar. Quando as coisas ficam fora do lugar, você está trabalhando para ser vencido pelos gigantes. Reorganize as suas finanças, reorganize a sua vida espiritual, põe tudo no lugar. Sua vida familiar, tudo no lugar. Coordene tudo devagarzinho. Pastora, como que eu faço isso? Quem sabe outro dia nós vamos falar sobre isso. 2 Samuel capítulo 13, vamos lá, versículo de número 38. Eu quero falar sobre inércia emocional. Quando você sente coisas, quando você está vendo coisas, quando você não consegue deixar com que o Espírito Santo de Deus age em você, para despertar você para atitudes celestiais, atitudes divinas. Davi exila o seu filho, coloca no exílio durante 3 anos, Absalão, que mata Aminon, e ele começa a ter saudade do menino, mas ele não manda o menino de volta. Não manda trazer o menino de volta. Eu não sei o que aconteceu com Davi, mas eu sei o que acontece conosco. Quando o Senhor diz para você, faça um pouco mais do que você está fazendo. Haja um pouco melhor do que você está agindo. Trabalhe com um pouco mais dedicação, com um pouco mais afinco. Busca melhorar as suas coisas. Busca. Não deixe as coisas na sua vida ficar atrasadas. Irmão, meu irmão e minha irmã, a coisa mais frustrante para um crente é comer arroz de uma semana. Não estou falando no literal, não. Coisas que você deveria ter feito o ano passado, mês passado. Coisas que você deveria ter feito e você está atrasado no relógio de Deus. Como que é difícil. A morosidade nos crentes, a letargia nos crentes. Eles ficam esperando os anjos amarem por eles, perdoarem por eles, crescerem por eles, administrar a vida por eles. Isto não vai acontecer. O que nós precisamos entender é que podemos fazer melhor do que temos feito. E você não pode visar uma satisfação nociva onde você se conforma com você mesmo. Não se conforme, você pode ser melhor, você pode amar com mais prioridade, você pode ajudar com mais esforço, você pode perdoar com mais intensidade, você pode trabalhar com você de uma maneira mais afinca. Mas não fazemos, porque nos conformamos e achamos que a vida vai mudar só porque a folhinha e porque os dias passam. Se você investisse mais, você colheria mais. Se você plantasse mais, você iria colher mais. E aí a gente reclama da colheita ainda. Não plantamos e reclamamos da colheita. Davi estava com saudade do filho e não mandou trazer o filho de volta. Não conversou com o filho, não dialogou com o filho, não chorou, não falou, não esperava isso de você. Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter agido assim. Você sabe que você é o meu filho preferido, você sabe, e pai, eu fiz porque o Senhor foi moroso, o Senhor foi totalmente omisso, o Senhor viu o que ele fez com a minha irmã, e o Senhor, eles deviam ter falado, chorado junto, orado junto, mas ninguém. É aquele silêncio familiar, onde tudo parece bem, mas Satanás está trabalhando e destruindo tudo. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 13, versículo de número
38, assim Absalão fugiu e foi para Jesur, na casa do seu avô. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já tinha se consolado acerca da morte do outro filho. Só que não fez nada. Não fez nada. Uma inércia. Uma inércia. Chegar no céu, você não vai poder orar. Chegar no céu, você não vai poder vir no culto. Chegar no céu, você não vai poder amar. Estou dizendo assim, a prática. Chegar no céu, perdoar o que tinha que perdoar, já perdoou aqui. É agora. É nesse momento que você tem que fazer. É hoje. O que você tiver que fazer por você, você tem que fazer hoje. O que você tiver que fazer pela sua vida, você tem que fazer agora. É nesse momento que você tem que fazer. Não adianta você deixar para depois. É igual quando você vai no velório de pessoas idosas. Os filhos que mais choram, que ficam mais desequilibrados, foram os mais omissos. Aí você olha e fala, nossa, quanto amava, não quanto abandonou. Porque os que amavam, que cuidavam, choram, mas fica ali. No cantinho, consciência tranquila. Mas os desesperados. O que você precisa entender. Cuidado com a inércia emocional. Cuidado com aquilo que você tem que fazer, o que você não faz. Quero falar agora sobre a 5ª situação que faz você cair diante de gigantes. 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 30. Absalão tem um encontro com o pai, mas não foi aquele encontro, não houve diálogo, não houve fala, não houve autenticidade, não houve veracidade, tudo embutido, tudo incutido. Toda vez que você embute, não fala, não conversa, o diabo vai te vencer. Por quê? Porque quando guardei em silêncio, diz o salmista, envelheceram meus ossos. E a Bíblia diz assim que Absalão levanta uma rebelião contra o pai, e o pai sai de Jerusalém, triste, abatido, chorando amargamente. Por quê? 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 30. Acharam? E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. A questão da culpa, ela tem 3 questões aqui. Primeiro, a humilhação. Davi se sente humilhado, descalço, com a cabeça coberta, chorando. Ele não estava chorando porque ele tinha deixado Jerusalém, não. Ele não estava chorando porque ele havia abandonado o trono. Ele estava chorando porque quem estava rebelando-se contra ele era o próprio filho dele. Essa era a situação. Segunda característica da culpa, em 16, versículo 5. Sai um homem de Baurim, da linhagem da casa de Saul, chamado Simei. E no capítulo 16, versículo 6, atirava as pedras contra Davi, contra todos os servos de Davi. E todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda, guardando Davi. Segunda parte da culpa que faz você cair diante de gigantes, é você receber pedrada. Pastora, vão vir as pedradas? Vão vir as pedradas. As pedradas vêm. Elas vêm. É óbvio que vêm. Mas o que você faz com elas já é questão sua. As pedradas vêm. Simei aproveita a fragilização de Davi e estava já revoltado por causa do seu senhor, Saul, ele era da casa de Saul, e aí ele começa a se levantar contra ele e a atirar pedras contra ele. Então eu quero falar que a 5ª coisa que faz você cair diante de um gigante é a culpa. Quando você se sente culpado. Quando você se sente culpado, você se coloca à altura de pessoas baixas. Cuidado com a culpa. A culpa não é coisa de crente. Diga isso para o seu irmão. O arrependimento sim, a culpa não. A culpa é você abaixar as costas para a pessoa passar por cima de você. Isso é culpa. Isso é culpa. Ele andava chorando, descalço, humilhado. Quando Simei viu aquilo, falou, essa é a chance. Se eu não aproveitar agora, eu não vou poder nunca. E ele começa a apedrejar Davi. Você acha que Davi precisava passar por aquilo? Não, mas a culpa.
Ele podia estar montado num cavalo, ele podia estar calçado, bem vestido, ele podia, mas por quê? A culpa dele, não foi Deus que pediu aquilo, e nem isso fazia parte, nem o ritual dele receber perdão, porque Deus já o havia perdoado, mas ele estava se sentindo muito mal e culpado, e nesse momento de culpa, ele ficou à mercê de pessoas apedrejadoras. Cuidado com a culpa. Você está apedrejado, está humilhado, como é que você vai vencer os gigantes? Por último, neste mesmo texto, 18:33. Culpa, humilhação, pedradas e dor. Ele diz assim: eu queria ter morrido em teu lugar, Absalão. A Bíblia diz em 2 Samuel 18:33, então o rei se perturbou com a morte do filho, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Cuidado com a culpa, cuidado com a culpa. Jesus te perdoa, meu irmão, deleta. Tem gente que ele tem uma dificuldade tão grande de ter o quartinho da ignorância. Você sabe que você tem que ter o quartinho da ignorância, tudo que você tem que ignorar, você joga ali. E depois, pastor, o Espírito Santo dá um jeito de levar embora. Tem dificuldade, quartinho da ignorância. Não estou falando literalmente, propriamente, apologia a favor da ignorância, mas você está entendendo? O quartinho da ignorância, tudo que não se deve pensar, não se deve falar, já foi. Você pega no quartinho, tranca no quartinho, o Espírito Santo dá um jeito de levar embora. É isso que você precisa entender. Você precisa blindar seu coração. Aquilo que não pode ficar dentro de você, que vai minar você, que vai fazer você definhar, tem que ser posto para fora. Que dificuldade que o crente tem de entender isso. O próprio apóstolo Paulo diz: eu aprendo a esquecer das coisas que estão presentes, que estão à frente, não, aquelas que Deus já deletou da minha vida, não é mais para eu me envolver, não é mais para eu voltar, Ele decidiu deletar, acabou. Mas o crente insiste em ficar remoendo o passado, em ficar remoendo situação, em ficar, acabou, você já decidiu, já fez, vai ter como uma máquina para você voltar no tempo? Não tem, então acabou, chega de culpa. Mas fica, por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu não devia ter feito? Por que eu fiz? Ué, você fez por quê? Por inúmeros motivos, mas agora já foi. A Bíblia diz assim, que Satanás acusa os crentes diante de Deus todos os dias. Então você já tem o diabo, então você não pode aceitar a culpa. A culpa é um acusador, um pêndulo. A culpa é algo que te martiriza dia após dia. Chega, já foi. Já riscou, acabou, esquece, amortiza, para frente. Então Joabe dá um chacoalhão nele e diz aí, peraí, você vai levar o reino inteiro à derrota se você continuar dessa maneira. Sexto e penúltimo, 2 Samuel capítulo 20. Motim. O que te enfraquece também é você ter pessoas amigas contra você. Família, pessoas queridas contra você. Cuidado com, dentro da sua casa, vocês estiverem um contra o outro. Amistosamente se conversam, amigavelmente, mas sempre quando tem uma oportunidade, um arranha o outro, um alfineta o outro. Resolvam-se os problemas, dialogam. Não permitam que exista um motim. O que acontece? Acontece que, quando Absalão faz tudo isso, Davi volta para o reino, e então Seba levanta contra Davi, reúne Israel inteiro para tomar o reino. Fica só Judá, mas Seba não levou em consideração os valentes de Davi. Davi, eu vou falar uma coisa para você. Ele não precisava de um exército. Ele só precisava dos 30. Sabia? Os 30 fizeram toda a diferença em toda a história da vida de Davi. Eram homens peritos. Peritos na ciência,
Peritos na batalha, peritos na inteligência dos tempos, eles eram peritos. Os melhores, Davi cercou-se deles. E estes 30 recuperaram o governo, principalmente Joabe, recuperaram o governo de Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel 20, versículo 1. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem benjamita, de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Termina esse versículo que o próprio salmista escreve, um abismo chama. Cuidado quando você estiver passando uma situação difícil. Até o seu Bob vai querer te morder. Cuidado. Quando você está passando uma situação, você precisa ter muita cautela. Vão se levantar o Simei, vão se levantar o Seba, vão se levantar. Então você precisa tomar muito cuidado quando você está passando por um motim, seja ele familiar, que é o mais comum. Por favor, busque paz a todo custo dentro da sua casa. Quero falar o último, 2 Samuel 21. Consequência. Diga, problemas têm causa. Existem problemas que quando depende dos outros, você não consegue resolver, então você organiza. Isso é para esse tempo, isso eu faço isso. Mas quando os problemas, a causa, você pode resolver, não jogue para amanhã. Não faça isso. Começa a se ter uma fome em Israel, e você sabe que Israel era muito abençoado. Por causa de Davi, muito abençoado. E era tudo muito abundante. E essa fome passa 1 ano, e Davi quieto. 2 anos, e Davi quieto. Quando chega no 3º ano, a coisa começa a apertar. As provisões começam a ficar escassas. Aí Davi começa a orar. Deus, mas o que está acontecendo? Por que não orou no primeiro? Por que não orou no segundo? Por que não orou no terceiro? Hã? Mas não era um problema que Davi tinha causado. Era um problema que Saul tinha causado. Porque havia uma aliança de Josué com os gibeonitas. Quem se lembra? E aí o que acontece? Saul extermina grande parte dos gibeonitas. Então diz assim, fez-se uma aliança e não se cumpriu, por isso a fome. A consequência foi naquele momento. Então Davi vai e extermina a casa de Saul. Mas eu quero, para terminar, falar sobre coisas que estão acontecendo na sua vida e você não tem incentivo nem esforço de saber a causa. Você precisa saber a causa dos seus problemas. Os que são seus. Você precisa saber a causa dos seus problemas. Os problemas é seu, tem o seu DNA, tem tudo, tudo seu. Você tem que saber a causa. Quando é do outro, você organiza. Porque você não pode resolver problema alheio. Mas quando é seu, você precisa resolver. Davi olha e diz, Senhor, qual é a causa dessa fome? A causa é que assim, assim, assim. Então o que eu faço? Isso, acabou. Acabou a fome. Consequência. Quando você não consegue entender e vai procrastinando. Você sabe o que acontece com pessoas que empurram o problema com a barriga? Você sabe o que acontece? O problema vai empurrar ele de volta. Não se empurra problema com a barriga. A palavra para isso se chama procrastinação. Não se empurra problema com a barriga. Não se deixa a coisa rolar. Não, quem já deixou coisa rolar e já viu no que deu? Passava um fio de cabelo, de repente estava passando um trem. Por quê? Porque não se resolve problemas. O crente tem mania de olhar e dizer assim, está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus. O Senhor fala, na minha não. Na minha não. Então o que você e eu precisamos aprender, o que nós precisamos aprender, é que precisamos saber a causa dos problemas. Falamos sobre 7 situações que fez de Davi, um jovem guerreiro, a se tornar um homem, um guerreiro experimentado, cansado. Vamos só recapitular. Pecado. Segundo, ira, sentimentos agressivos. Terceiro, situações fora de controle. Quarto, inércia emocional. Quinto, culpa. Sexto, motim. E sétimo, consequências das quais os problemas você não resolve. Olhe para o seu irmão e diga se você tem que resolver os seus problemas. Você tem técnica para resolver problema? Davi tinha, sabia?
Davi tinha inúmeras técnicas. Você sabia que depois que ele peca com Batseba, ele perde grandes das técnicas que ele tinha? Cuidado quando você não consegue se perdoar. Cuidado quando você não consegue esquecer seu passado. Cuidado quando você não consegue virar a página. Cuidado. Cuidado quando você falha com alguém e toda vez que você olha para essa pessoa, você acha que a pessoa está pensando a mesma coisa que você. Acabou. Falhou, pediu perdão, já acertou, acabou. Agora, se não houve a petição, aí é outros 500. Mas acabou, vira a página. Não permita que você se torne uma pessoa experimentada na vida, uma pessoa com experiências com Deus e cansada, desmotivada, inapta e ferida em guerras. Olhe para o seu irmão e diga, isso é para você. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Entende? Quantos gigantes você já derrubou? E quantos você tem derrubado ultimamente? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. E você comece a orar a Deus. Pedindo ao Senhor. Que você comece a respeitar a obra do Espírito Santo, a obra progressista na sua vida. O Espírito Santo quer ensinar você a não pecar, ensinando você que você tem fartura e condições para não fazer. O Espírito Santo quer ensinar a cada um de nós que não podemos de forma alguma termos os nossos sentimentos à flor da pele. Os nossos sentimentos têm que ser bem administrados. O Espírito Santo quer realizar essa obra em nós. Quanto medo, quanta insegurança, quanta incerteza, quanta desconfiança, quanta falta de regalo, quanta falta de desfrutar o que Deus tem feito. Quantas pessoas estão trabalhando hoje para cair amanhã diante de gigantes? Quantas pessoas estão trabalhando para serem feridas pelos gigantes? Olha para você. Se você cometeu um pecado, mesmo tendo condições de não fazê-lo, creia, o Senhor Jesus Cristo é capaz e é poderoso para perdoar esse pecado. Não viva como se Jesus não tivesse morrido por todos os pecados. Segunda coisa, cuidado quando as suas emoções são muito rasas e são muito expostas. Isso é sinal de fraqueza e de debilidade. Cuidado com situações fora de controle na sua vida, onde você acha que tudo está perdido, que tudo está fora do controle de Deus. Você acha que realmente alguma coisa na sua vida está fora do controle de Deus? Tudo está dentro do controle de Deus. Satanás não é quem você pensa que é. Satanás não tem o controle de nada. Ele não tem o domínio de nada. Você pertence a Deus e todas as suas coisas são dele. Você serve um Deus guerreiro, um Deus valente. Jesus diz, aquele que o Pai me dá não escapa da minha mão. Entenda isso em nome de Jesus, que você possa confessar os seus pecados diante de Deus, que você possa esconder as suas emoções e colocá-las aos pés da cruz, que você possa reorganizar a sua vida de tal maneira entender a soberania de Deus, que você não possa ter inércia emocional, mas que aquilo que você tem que fazer hoje, faça hoje, que você tiver que fazer amanhã, faça amanhã. Não se culpe por nada. Não se culpe por nada. Não existe negociação em culpa. Cristo morreu por você. Não se culpe. Não aceite os algozes da culpa. Não aceite. Todas as coisas, elas contribuem para o seu bem. Você precisa crer num Deus criador, num Deus poderoso. Não se culpe. Se há motim, resolva o motim
conta do perdão, por conta da amizade, por conta do seu crescimento espiritual. Pessoas maduras espiritualmente, elas perdoam, porque o perdão não tem a ver com a outra pessoa, o perdão tem a ver com a responsabilidade, com a sua alma, em manter o seu coração limpo para aquele que morreu por você na cruz. Perdão não é questão do alheio, não é se o alheio é digno ou não, mereça ou não, a questão é você, é o lugar que Cristo tem na sua vida, que não pode ser maculado, que não pode ser de forma nenhuma manchado. E por último, resolva os seus problemas, resolva os seus problemas. Seus problemas não têm nada a ver com o outro, tem a ver com você. Problemas que são dos outros é com Deus e os outros, mas os seus problemas resolvam para que você não caia diante dos gigantes. Você venceu os gigantes Golias, cuidado com o Esbibenobe, ele quer te pegar cansado. Você é experimentado, você tem fé, você crê em Deus, mas cuidado com o cansaço que é trazido por essas 7 agravantes na alma. Cuidado com o cansaço. O que você tem feito hoje para não cair amanhã? O que você tem feito hoje, diz o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide. Cuida da alma, cuida do coração, cuida da vida espiritual, para que não caia amanhã. O que você tem feito para continuar de pé? O que você tem feito para continuar crente? O que você tem feito para continuar cheio de Deus? Satanás usará inúmeras performances e situações, mas o mesmo Davi tem que terminar a carreira e guardar a fé. Não importa quantos gigantes você vai enfrentar, você não pode estar cansado. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Diga assim: meu Senhor, o Senhor tem me feito experiente, hábil, minha fé está crescendo, minha visão está aumentando, mas não permita que eu seja negligente com os 7 infortúnios que tira a minha motivação e que me faz ficar cansado. Em nome de Jesus, eu sei que eu continuo a enfrentar gigantes, mas eu preciso não me bancar na minha experiência, não me bancar nas minhas ferramentas, mas prestar atenção em minha alma, prestar atenção no meu coração, porque tudo que eu precisei no passado para chegar até aqui, é o que eu preciso para continuar. Eu preciso de fé, eu preciso de graça, eu preciso de força, eu preciso de gratidão, eu preciso de alegria, eu preciso do primeiro amor, eu preciso de inteligência, eu preciso esquecer o passado, eu preciso olhar para o Senhor. Deus Pai, em nome de Jesus, me ensine a confiar que o Senhor é o Deus que cuida. Então, em nome de Jesus, tira de mim o peso de querer cuidar dos outros e das situações. Eu tenho que cuidar de mim, da minha alma, e o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, eu te peço, me ajude a ser inteligente, para que eu possa ficar de pé e que eu possa vencer diante de todos os gigantes, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto, que o poder da palavra ministrado sobre o seu coração não seja apenas caráter informativo, mas seja sustentabilidade para a sua alma, para que a afinidade com o Espírito Santo se torne cada vez mais um projeto e um propósito sobre a sua vida, abençoada, guardada, protegida e crescida, em nome de Jesus. Diga amém.